Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Repita comigo: propósito. E Paulo aceitou o propósito. Ele aceitou. Deus disse: eu vou te usar. A palavra de Deus revelada de Ananias para Ananias acerca de Paulo é: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Olha que bênção. Este é para mim um vaso escolhido. Perseguidor, religioso, mas tinha algo que atraiu a atenção de Deus. O que era? Dedicado, esforçado, se empenhava, era realmente alguém que vestia a camisa. Detalhes da personalidade, Deus mudou, porque Deus faz isso. Usava todo esse dinamismo, usava toda essa garra, este empenho para perseguir, porque tinha na cabeça aquilo que acreditava, e por acreditar ele se empenhava. Deus converteu a Paulo e ele continuou uma bênção, mas pela verdade, se entregou por amor a Cristo. E falar de Paulo seria uma hora de ministração insuficiente para dizer quantos feitos Paulo fez, para dizer o quão usado Paulo foi. Mas eu quero me ater exatamente ao versículo que nós lemos. Paulo, por amor a Cristo e por acreditar na ressurreição, porque viu, porque se encontrou com Ele, foi sucinto e não voltava atrás. Isso lhe custou muito caro. O problema, o que eu posso dizer da minha geração, o problema que se compara aos tempos de Paulo, ou o apóstolo Paulo, com nós cristãos dos dias de hoje, é que pouco queremos pagar o preço. Pouco queremos nos dedicar, pouco queremos ser 100%, pouco queremos defender a nossa fé. Olha aqui, Paulo defendeu, e por defender, ele foi parar em tribunais, que os julgaram, que os condenaram. Ele foi condenado, ele foi julgado, e a Bíblia diz que o seu objetivo era pregar, em tempo e em fora de tempo. Ele pregou fora de tempo e em tempo, pregou para gentil, pregou para escribas, pregou para religiosos, pregou para governantes, pregou para todo nível. E qual era o seu propósito? Chegar em Roma, porque ele queria pregar lá. Roma mandava no mundo da sua época. Roma governava o mundo da sua época. Os imperadores de Roma dominaram o mundo da época de Paulo. E o desejo de Paulo era pregar lá, pregar para aquele povo. Não deu outra. Foi isso que aconteceu. Paulo é posto em um navio esse que o levaria para Roma. Pararia em alguns lugares, mas que chegaria em Roma. E a Bíblia vai dizer que aquele navio a qual Paulo estava dentro, com mais de 100 homens, que também eram homens que seriam julgados, eram marginais, que seriam julgados,
e Paulo junto com eles, Deus dá uma revelação para Paulo e diz que seria incômodo aquela navegação, que aquela viagem não seria nada fácil. Paulo tenta alertar, avisa, olha, não é tempo, nós vamos passar por situação. O capitão do navio desdenha, despreza e prefere seguir caminho. No meio do caminho, a Bíblia vai dizer que veio uma tão grande tempestade, que eles ficaram dias e dias à deriva, porque perderam totalmente o norte, perderam totalmente o rumo, não sabiam para onde ir, não sabiam onde estavam, não se via sol, não se via lua, não se via nada, perderam totalmente a direção. O barco ficou à deriva, começaram a esvaziar o barco, a jogar tudo que tinha. O povo pensou que ia morrer, todo mundo já estava sem comer, desesperado, porque não tinha mais solução para eles. E aí um dia Deus chega de madrugada para Paulo e diz para ele: não temas, porque todos quanto estão com vocês não vão morrer, e eu entrego todos eles nas tuas mãos. Paulo se levanta animando todo mundo, fala para o capitão: fala para todo mundo comer, come pão e vamos ficar sossegados, porque importa que eu chegue em Roma e Deus me entregou todos vocês nas minhas mãos, ninguém vai morrer, eu não vou morrer e vocês também não vão morrer. O povo fica sossegado, mas o barco estava se despedaçando, a ponto de perderem tudo e o barco quebrar, porque se bateu em rocha. Começaram a lançar o nível, para ver o nível do mar, perceberam que estavam chegando em algum lugar, estavam chegando perto de alguma praia, e aí conseguiram perceber que era uma ilha. A Bíblia diz que Paulo manda todo mundo pular na água, arrancar pedaços do barco, pegar o que boiava, e foi todo mundo parar nessa ilha. O barco se espatifou, acabou com o barco, mas ninguém morreu, todo mundo chegou na ilha. A Bíblia vai dizer, nos primeiros capítulos primeiros versículos deste capítulo do livro de Atos, que eles foram recebidos por bárbaros. Quem eram esses bárbaros? Não eram bárbaros no sentido da palavra literal, eram fenícios, que os gregos e os romanos desprezavam e consideravam como bárbaros, por conta da linguagem diferente. Eram pessoas que viviam numa ilha, e que diz a Bíblia, que os receberam, e os trataram de uma forma singular. E o que é que fizeram? Receberam, acolheram. A tempestade ainda estava castigando não só o mar, mas também a ilha. Existia uma chuva muito forte no momento. Levaram para um lugar, para um abrigo, e acenderam uma grande fogueira para eles se aquecerem. A Bíblia diz que foi uma grande fogueira, fizeram um ciclo em volta da fogueira para se aquecerem da tempestade, do mar, porque se molharam. Começaram a preparar roupas, comida. E Paulo, por sua vez, diz a Bíblia, que levanta e começa a pegar gravetos, para que a fogueira permanecesse acesa. E aí a Bíblia vai dizer que do meio dos gravetos começou a saiu, uma víbora, uma serpente, fugindo da fogueira, foi se esconder no meio dos gravetos para se aquecer. E quando Paulo vai pegar os gravetos, essa víbora agarra nas mãos de Paulo e pica ele. As pessoas viram aquilo, ficaram desesperadas. O capitão já tinha dado relatório que não podia perder ninguém, porque todos eram presos, estavam sendo julgados, e principalmente Paulo. E quando eles olham, não só os bárbaros, mas todos olham para a mão de Paulo, com uma víbora pendurada nas suas mãos, porque ela mordeu e ficou atacada nas mãos de Paulo. Paulo levanta, leva a serpente no seu braço até a fogueira,
sacode ela e ela foge. E aí chega nesse versículo que nós acabamos de ler, e é neste que eu quero meditar nessa noite, e em rápidas palavras eu vou terminar. Paulo sacode a víbora na fogueira, a víbora solta das suas mãos, Paulo volta para a volta da fogueira e continua conversando normalmente. As pessoas começam a olhar para a vida de Paulo e a comentarem entre elas: meu Deus, esse homem é amaldiçoado mesmo. Esse homem realmente é um pecador mesmo, porque a justiça não deixa ele. A justiça era uma deusa, não a justiça no sentido literal. A justiça era uma divindade que fazia justiça por todos aqueles que praticavam e cometiam delitos. Na cabeça deles, essa entidade não deixava passar batido nenhum delito que um homem cometia. E aí eles olharam para a vida de Paulo e eles começaram a pensar assim: meu Deus, esse homem entrou no barco, perdeu tudo, e todo mundo que estava com ele perdeu tudo. Vem parar aqui, porque o barco se espatifou. Vem parar aqui, a gente acolhe, mas de tanta gente que está aqui, a serpente mordeu justamente ele. Pronto, vamos só esperar, daqui a pouco ele começa a inchar, porque o veneno faz isso, né? Começa a matar por dentro, começa a dar hemorragia interna, e a pessoa morre. A Bíblia diz, irmãos, Lucas escreveu isso dizendo que eles ficaram esperando por muito tempo, ou que ele inchasse, ou que ele caísse morto. Meu Deus. Você sabe que eu quero compartilhar com você justamente este momento? Paulo era homem de Deus ou não era? Amém ou não amém? Era, não era? Você já leu a história de Paulo, as cartas de Paulo, o livro de Atos, que fala muito sobre a conversão e tudo o que Paulo fez? Era alguém que amava a obra de Deus, era alguém que bateu de frente com um sistema religioso por amor a pessoas. Viajou todo mundo da sua época. Se você olhar os mapas missionários, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, e por último agora a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo fez tudo isso para anunciar o amor de Cristo. E o que foi que aconteceu? Foi açoitado por várias vezes, foi condenado pelos homens e julgado por muitos. Olharam para a situação de Paulo dentro do navio que se espatifou e disseram: esse daí é amaldiçoado. Porque a ideia das pessoas viver uma vida com Cristo é só ser abençoado. Você não pode perder, você não pode sofrer, você não pode enfermar, você não pode passar por nenhuma fase ruim, porque se passar, Deus não é com você. Graças a Deus eu nunca falei, mas quantas das vezes eu já ouvi pessoas dizer: por que é que eu estou servindo a Cristo? Por que é que eu estou indo tanto para a igreja? Olha como é que está a situação. Quantos socorros eu e minha esposa já não ouvimos de pedido de pessoas, e a primeira coisa que as pessoas diziam era: vou largar tudo, vou abandonar tudo. Nós pastoreávamos uma senhora e o marido dela bebia e era uma tribulação, e ela dizia: eu vou largar Jesus porque ele não para de beber. Eu falei: você vai largar ele? Não, eu vou continuar com ele. Ah, mas Jesus vai largar. Seu marido que bebe, é Jesus que paga o pato. Hã? Mas Jesus está bebendo na tua casa, irmã? Não, não está. Não, pastor. Jesus é alcoólatra, irmã? Não, pastor. Ué, e por que o senhor vai largar ele? É o marido que bebe, Jesus que paga o pato?
E a gente só ouve isso, vou largar tudo, porque acha que viver uma vida de cristão é só bênção, é só mamão com açúcar, é só vitória, e é vitória, e é vitória. Mas eu vim aqui para te dizer que a vida cristã não é bem assim. A gente sofre perseguições. Você sabe que as pessoas nos observam? Você não faz ideia dos julgamentos que você já passou para estar aqui. Você já não faz ideia que o teu nome já esteve em rodinhas de comentários que você nem imagina. Você não faz ideia que alguém já fez até prova de Deus na tua vida para ver se Deus era com você ou não. Você não faz ideia de que tem gente olhando para a tua situação e observando, e tem crente que é uma bênção, irmão. Tem crente que, pelo amor de Deus, ele só não é jornalista de televisão, mas eu acho que ele trabalha na Cidade Alerta do Inferno, porque ele caça desgraça na vida dos outros. Ele tem prazer de falar da vida ou da luta que você está enfrentando. Você sabe que entre eles falava assim: não vai dar muito não. E Paulo não estava nem aí. Paulo só sentiu a picada, eu acho que doeu pra caramba, foi lá, sacudiu, estancou o sangue e continuou vivendo. E alguém dizia: conta os dias para tu ver. E daqui a pouco ele vai cair durinho. Você sabe que com a gente é a mesma coisa? Tem a gente olhando para a tua situação, porque a tua situação não é brincadeira não. A tua situação não é fácil não. Olhando para a tua situação real de agora, irmão, tu não vai sobreviver. E você não vai durar muito tempo não. Você vai ser crente temporã. Daqui a pouco você vaza, some. É o comentário que dizem. Fizeram isso com Paulo. Começaram a olhar para a fase de Paulo, dizendo: perdeu aqui, agora veio a doença aqui, aí agora a situação está assim, daqui a pouco não vai nem ser julgado, nem vai ser preso, vai morrer antes, porque a justiça vai chegar antes. Aleluia, aleluias. Olharam para Paulo e disseram assim: daqui a pouco ele morre. Não é? Vamos esperar para ver o que vai dar. A tua vida está da mesma forma. Estão esperando para ver no que vai dar. Porque tem gente que fala que quer te ver bem, mas no fundo ela não quer te ver bem. Tem gente que fala: nossa, que bem, está indo para a igreja, né? E você conta teus sonhos, você conta os teus projetos, você conta os teus propósitos. Irmão, e alguém olha assim: meu Deus, olha lá a seguidora do pastor, olha lá a carocha de igreja, olha lá o beato. Nossa, mas fulano era tão legal, né? Depois que começou a ir para a igreja, ficou meio doida. Quantas pessoas já não falaram isso de mim e não falam isso de você? Estão olhando para a prova que você está passando e não estão dando crédito no que Deus vai fazer. Estão olhando para a tua prova e estão dando prazo de validade, diz que vocês não vão suportar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração aqui nessa noite. A Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que quando Paulo sobrevive a esse naufrágio, a serpente foi e picou o quê? A mão de Paulo. Aleluia. E aí começaram a olhar e disseram: tá pronto, foi envenenado, serpente picou, não tem jeito, não tem antídoto, não tem médico aqui na aldeia, vai morrer. Ficaram esperando, e a Bíblia diz que esperaram por muito tempo e não tiveram resultado. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Estão esperando porque estão vendo que você está passando por um processo e uma fase difícil que nem você mesma está entendendo. Estão querendo te paralisar e as circunstâncias
circunstância desfavorável. E a serpente, que representa Satanás, picou justamente a tua mão, porque sabe que a tua mão é o teu instrumento de trabalho. É nessa área que o diabo quer te destruir. Sabe essa área que está sendo atacada, essa área que está sendo destruída, essa área que está sendo perseguida, é esta área que Satanás quer destruir. E alguém está esperando a tua morte, mas vão se surpreender. Levanta a mão para receber essa palavra. Vão se surpreender, porque o teu Deus hoje fecha a tua sepultura e diz para você: vão cansar de esperar, vão cansar de esperar, vão ficar confuso, a tua vida vai virar notícia, porque aleluia, a prova que você está enfrentando hoje vai ser ela que você vai dominar, aleluia, amanhã. Levanta a mão para glorificar a Deus, porque o Deus que você serve te dá livramento e te dá vitória. Vão mudar a história acerca da tua vida, vão mudar de opinião, vão ser chamados de falso, porque falaram mal, mas vão ter que falar bem, porque o teu Deus te justifica, diz o Senhor, e tudo tem. Levanta a mão para glorificar a Ele, aleluia. A tua vida tem um propósito, irmão, não desiste não. Olha para esse irmão que está do teu lado, cutuca ele aí, aleluia, diga assim: não desiste não, irmão. Desiste não, irmã. Olharam para ele: vai morrer, vamos esperar. E a Bíblia diz que começaram a esperar muito tempo. E quando viram, olha só, observando que nada de anormal lhe acontecia, observando que nada de anormal lhe acontecia. Tem gente que está assim na tua vida, ó. Você entra e a pessoa está lá: bom dia. Gente, eu levava até um susto. Eu morava em um lugar que eu recebia um bom dia de trás da moita. A pessoa surgia do nada: bom dia. Bom dia. Observando, eles estão esperando. Esse bom dia aí é uma fachada. Eles estão de olho em você 24 horas, a hora que você entra, a hora que você sai, quem entra, quem sai, qual é o Uber, será que é Uber mesmo? Querem saber tudo, porque estão esperando a tua queda, estão esperando a desgraça, estão esperando notícia, estão esperando para avisarem a eles, o dia do velório. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, minha irmã: vão cansar de esperar. Xandarábia, vão cansar de esperar, aleluia. A Bíblia diz assim, que cansado de esperar e nada de anormal acontecer. Eles estão esperando, mas não vai acontecer. Tu vai continuar vindo para a igreja, adorando a Deus, se arrumando. A luta está travada, mas tu vai colocar a Bíblia debaixo do braço, vai passar perfume, vai arrumar o cabelo, vai pôr a melhor roupa, vai vir adorar a Jesus. A tua vida vai continuar direitinho, do jeitinho que Deus programou. Não vai alterar nada, não vai acontecer nada de anormal, não vai ter nenhuma desgraça, tu não vai morrer, não vai ter caixão de funeral, não vai ter prisão na tua porta, não vai ter polícia na tua porta. O teu nome, aleluia, não vai ir para o meio da lama, mas o Deus que você serve vai mudar a tua história. E a Bíblia diz que nada de anormal acontecendo, mudaram de assunto. Quando viram que a desgraça não aconteceu, fala assim: não é possível. Então ele não é amaldiçoado, ele é um Deus. Você leu aqui? Mudaram de opinião e passaram a exclamar ele como que ele era um Deus. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: a tua vida vai confundir muita gente. Ih, você não está acreditando nisso não, que você não abriu a boca, você está aí, parece que está dormindo. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: a tua vida vai confundir muita gente. Vai confundir muita gente.
era amaldiçoado, agora virou Deus. Aleluia, que negócio é esse? O mesmo que fala mal vai ter que falar bem. O mesmo que espalhou a notícia ruim da tua vida vai ter que sair espalhando pelo mesmo caminho que veio, falando: olha, ela é uma bênção, olha, Deus é na casa dela, olha, você viu o milagre? A tua vida vai virar notícia, mas Deus vai reverter o quadro. Estão falando mal, estão te detonando, estão te defamando, mas Jesus vai fazer alguém dizer: Deus abençoou, Ele é de Deus, ela é de Deus, Deus é na vida dela, tem cura de Deus, aleluia, chegando na tua vida. Levanta a mão e glorifica. Começaram a aclamar Ele como um Deus. E sabe o que foi que aconteceu? Paulo estava em volta de uma fogueira, colocaram uma cobertinha, fizeram uma chopaninha e estava todo mundo lá. Mas quando viram que Deus era na vida dele, que ele não morreu, sabe o que aconteceu? Deus colocou Paulo na casa de um rico na cidade. Olha só o que é que diz o versículo 7. Olha só, ouça. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha, e ele nos convidou a ficar em sua casa. Olha aqui, estavam em volta de uma fogueira na beira da praia, debaixo de uma chopana, passando frio, sendo picado por serpente. Pensaram que ele ia morrer, não morreu, passou de fase. Porque quando o crente é resistente, não murmura, não desiste, Deus muda ele de fase. Deus te tira da chopana e te coloca em lugares altos. Recebe essa palavra, minha irmã. Hoje você está na prova, mas amanhã Deus vai te colocar em lugares altos. O maioral da cidade ouviu falar, porque começaram a falar que ele era Deus. Até então era amaldiçoado, mas quando Deus começou a abençoar, Deus é com ele. Ele é um tipo de um Deus. O rico levou ele para casa, e olha só, e ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias, generosamente nos recebeu e nos hospedou, porque Deus faz isso. E olha só, e aqui eu quero me ater e eu vou terminar. Todavia seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo então lhes foi fazer uma visita, porque Paulo era da obra. Olha aqui, tem crente que Deus chamou para a obra, e na primeira lutinha ele não vou fazer mais nada. Está empenhada na igreja fazendo tudo. Ele dá um probleminha, vou largar tudo. E o pastor fica sofrendo porque não tem isso, não tem aquilo. Cadê o irmão? O irmão está revoltado dentro de casa porque está passando prova. Paulo não, irmão. Paulo não. Não canto mais. E fica fazendo um beicinho. Se você não quiser cantar, meu filho, tem outro que canta. E se o outro não quiser cantar, os anjos cantam. Mas o céu não fica sem louvor. Eu não toco mais. Não quer tocar? Eu grito, canto sem músico mesmo, mas não vou. Meu irmão, não faz beicinho com Deus não, porque quem perde é você. Não vou mais. Vamos para a igreja hoje? Bem, não vou, estou com raiva. E fica na frente do sofá assistindo Fantástico. Quem é que perde? Quem é que perde? Porque o céu não para. E aí Paulo foi abençoado, e o que Paulo foi fazer? Uma visita. Olha só, foi lhes fazer uma visita, e logo depois de orar, impôs-lhe pôs o quê? O pé? Pôs o quê? O quê? Mais forte. As mãos. E o curou. O que a serpente picou Paulo? Foi o pé? Foi o quê? A mão. Você sabe que o diabo sabia que através das mãos de Paulo naquela ilha, pessoas seriam curadas. E o que foi que ele quis paralisar? As mãos.
a área que você é perseguida, a área que você está sendo perseguido, o diabo sabe que é nessa área que Deus vai te usar com muito poder. Você não está entendendo? Paulo foi picado nas mãos porque o diabo queria paralisar as mãos dele. Porque se o diabo paralisasse as mãos de Paulo e Paulo desistisse ou morresse, aqueles homens não receberiam imposições de mão para ser curado. Aleluia, o diabo sabe, meu irmão, ele sabe que você pode não estar sendo abençoado hoje, ou sendo próspera hoje, ou sofrendo nessa área hoje. Ele sabe que amanhã, aleluia, nessa área que Deus vai te usar com autoridade para dizer: eu passei por esta área e fui abençoada. Eu tinha crise no meu casamento e hoje eu dou palestra para casamento. Eu tinha problemas na minha área financeira e agora eu sou uma pessoa liberal que abençoa outras pessoas. O diabo sabe, e é nessa área que ele está te perseguindo, aleluia, que Deus vai te usar com muito poder. Levanta a tua mão para receber essa palavra. Você está sendo perseguida hoje, mas recebe, aleluia, cura de Deus, porque Deus vai te usar nessa área para abençoar muita gente. Aleluia. Olha só, e havendo ocorrido esse fato, que fato? Do pai do homem rico ter sido curado, ele pôs a mão ferida, a mão que foi picada, a mão, olha, que estava doente, pôs a mão e o enfermo foi curado. E aí, havendo ocorrido este fato, versículo 9, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. Você hoje vai ser curada para curar. Hoje você vai ser curado para curar. Aleluia. Qual é a área, pastor? A área que você está sendo perseguida. A área que você está sendo perseguido, a área que você, aleluia, está sendo, aleluia, prejudicada, a área que essa serpente picou. Ah, meu irmão, recebe cura para curar, porque é nessa área que Deus vai te usar. Eu não sei qual é a área, mas é nessa área que Deus vai te dar autoridade, olha, para repreender e muitas pessoas serem abençoadas em nome de Jesus. Aleluia, é nessa área. O pai foi curado, a notícia foi espalhada e todos os doentes da ilha foram curados. Fica de pé. E olha só, para mim terminar, o versículo 10 assim: e eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Olha aqui para mim. Eles chegaram na ilha sem nada. Amém ou não amém? O barco não se espedaçou? Ficaram sem nada, não foi? Chegaram lá só com a roupa molhada. Passaram a prova. Mas como é que eles foram embora? Honrados, ofertados, com um barco novo, cheio de suprimento para chegar onde Deus queria. Eu estou profetizando para você aqui nessa noite. Olha só. Qual é o segredo, pastor? Não desistir. Qual o segredo, pastor? Não murmurar. Qual o segredo, pastor? Permanecer. Depois que a gente faz propósito com Deus, parece que o diabo vem naquela área, né, para te picar, para você desistir, para você abandonar, para você largar, para você dizer, não vale a pena não. Ah, que palhaçada, vou deixar esse negócio, vou parar com esse negócio. Paulo, ó, foi picado pela serpente, nem tchum. Falaram mal dele, estavam julgando ele, ele não se justificou, continuou fazendo as mesmas coisas que ele fazia para Deus, porque ele sabia quem ele era em Deus.
O que te faz uma mulher de Deus não é o carro do ano, não é o bem material, não é estar tudo bem, porque para alguns crentes tem que estar tudo bem para mim ser homem de Deus. Se não tiver nada bem, eu não sou homem de Deus. Deus não... Paulo não estava preocupado com o julgamento. Paulo continuou fazendo a obra. Estava travada a luta, perderam tudo, mas Paulo continuou fazendo a obra. E através dele orar e Deus curar, Deus honrou ele. Eu quero profetizar que nas tuas mãos tem unção. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. O teu trabalho, aleluia, é ficar na presença de Deus. O teu trabalho é permanecer crente. O teu trabalho é continuar ofertando. O teu trabalho é continuar orando. O teu trabalho é continuar fazendo. Porque enquanto você faz para Deus, Deus vai fazer por você. Você crê? Aleluia, você crê que você vai ser honrada? Você crê que você vai ser honrado? Eles foram honrados por Deus porque fizeram a obra dele. Não vou mais orar não, eu não vou mais ofertar não, eu não vou mais ficar disso não. Você está vendo que eu estou passando por isso? Muda o vocabulário. A luta está travada, mas continua fazendo, continua vindo, continua indo, continua amando. Se você só está recebendo ódio, não retribua com ódio. Se você está recebendo perseguição, não retribua com perseguição. Se você está sendo, aleluia, apedrejada, não devolva as pedras. Continua na tua posição, porque tem honra de Deus para você chegando ainda esse ano. Deus vai honrar a tua vida. E a mão que foi ferida foi a mão que curou, e curou as muitos. E o povo honrou, abençoou, e Deus abriu as portas, porque não tinham como voltar. E depois de 3 meses, foram embora, com barco cheio de suprimento. Quebrou o barco, Deus preparou outro, porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Você crê nisso? Eu quero orar por você. Eu preciso orar, eu preciso terminar ministrando essa palavra ao seu coração. Tem honra de Deus chegando para a tua vida. Aleluia, essa serpente que quer te desmotivar, hoje ela vai ser sacudida no fogo de Jeová. Sacode ela na fogueira santa do Senhor, aleluia, e queima ela no nome de Jesus. Aleluia, ela quer te paralisar, mas você vai queimar ela no nome de Jesus, e você vai ser honrada. Meu irmão, não dá. Você sabe que quando você dá ibope, o negócio cresce. Quando você dá importância, aí que eles querem criar fama nas tuas costas, querem se crescer. É assim com o diabo. Ele te cutuca, ele percebe que você demonstra, porque tem crente que fica totalmente desequilibrado. E aí ele percebe que ele conseguiu, daí ele vai se crescendo, e você perde a bênção. Não dá importância não. Porque vale mais o que Deus tem para fazer, o que Ele te prometeu, do que o que o diabo está armando, aleluia, para a tua vista ver. Sabe o que foi que Deus apareceu para Paulo e disse? Não temas, importa que você chegue em Roma. Ele falou, não quero nem saber como é que eu vou chegar, já não tenho navio, mas Deus disse que eu vou chegar, eu vou chegar. Não importa o meio, importa é que Deus disse que vai fazer, não vai? E se Ele disse que vai fazer, minha irmã, dá glória, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Foram honrados, ofertados e supridos, porque Deus faz essas coisas. Põe a mão no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença. Cura essa pessoa, Pai, que através do fogo do teu Espírito Santo, todo o veneno que quer inflamar, que quer desmotivar, que toda armadilha do diabo que quer destruir, que quer tirar o foco, que quer, ó Pai amado, ó Deus amado, fazer com que ela desista no meio do caminho e não viva o propósito do Senhor, nós repreendemos agora.
Paulo foi picado nas mãos porque o inimigo queria paralisar o que o Senhor tinha a fazer através dele. Não deixa, ó Deus amado, esta mulher, este homem ser paralisado, porque é nessa área que ele está sendo perseguido, é nesta área que ela está sendo provada, que o Senhor irá usá-la com poder, e através de o Senhor usá-la, ó Deus amado, o Senhor vai abrir porta e prosperar para a glória do teu nome. E se você crê, aplauda ao Senhor Jesus.